Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e graças a Deus continuarmos com nossa mensagem de alerta a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da volta de Jesus, porque este é um evento que vai acontecer. Embora Jesus tenha feito essa advertência desse tempo, desse evento, há milhares e milhares de anos atrás, isso não caiu no esquecimento. Isso ainda está na pauta de Deus. E no decorrer dos anos, a palavra de Deus tinha que se cumprir para que pudesse chegar o momento em que iria se cumprir exatamente essa profecia, que é a da volta do Senhor Jesus através, inicialmente agora nesse primeiro momento, através do arrebatamento da igreja. E aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Quer dizer, você veja, quando uma pessoa morre, as pessoas quando perdem um familiar, perdem um amigo, então tem pessoas que elas ficam tristes, elas são alcançadas por uma tristeza profunda, Você veja, eu tenho meus familiares. Eu não estou dizendo que se amanhã ou depois eu perder um dos meus familiares, eu vou soltar fogos, vou ter alegria. Claro que eu vou ficar triste, mas eu sei que esses meus familiares, na verdade, eles não morreram, eles adormeceram. Por causa de quê? Por que eu creio nisso? Porque eu sei que eles estão guardados em Jesus. Porque eles são pessoas que se entregaram para Jesus. São pessoas que se entregaram para o Rei dos Reis, para aquele que salva a alma da pessoa, que tem o poder de ressuscitar as pessoas dentre os mortos. Então ele diz mais assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quem são esses que dormem? Exatamente aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, que se entregaram para Jesus, abandonaram essa vida de pecado, abandonaram esse mundo de perdição, se batizaram nas águas, se arrependeram, se converteram, congregaram alguma igreja, abraçaram o Evangelho, perdoaram quem lhe ofenderam, procuraram andar uma vida digna diante de Deus. Então, se essas pessoas já morreram, e se acontecer hoje o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que eles ressuscitarão, e nós, os vivos, que aqui estamos salvos, seremos transformados num corpo incorruptível e vamos para o encontro com o Senhor nos ares. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: vós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então,
a minha palavra de consolo para você é esta. É que aquela pessoa que partiu com Jesus, entendeu? Que partiu, esse irmão em Cristo, que partiu, esse familiar que partiu, mas está com Jesus, a minha palavra de consolo para você é esta, que no dia em que Jesus vier nas nuvens, até as nuvens, ele não vai vir aqui nesse mundo, ele vai vir até as nuvens, nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse seu familiar, esse seu amigo, esse seu irmão em Cristo, que morreu com Cristo, salvo, razão pelo qual nós temos que orar pela nossa família, pela nossa parentela, para que eles venham se converter, para que Deus possa liberar perdão para eles, para que eles possam ter as cadeias do diabo que segura eles nas trevas, segura eles na perdição. Nós temos que orar pela nossa família, pela nossa parentela, para eles aceitar Jesus, para que eles possam herdar essa bênção de passar a eternidade com Jesus. Porque isso vai acontecer, meu irmão. Isso que está escrito aqui na Bíblia, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Isso vai acontecer. Não é uma conversa fiada. Isso vai acontecer. Você veja, as pessoas estão, hoje dia 23 de dezembro, amanhã dia 24, nós vemos aí as pessoas, na correria delas, todo mundo gastando o que tem, o que não tem, as pessoas preparando suas mesas, as pessoas fazendo esse movimento capitalista que nós vemos por aí. Porque o Natal, na verdade, se for ver a realidade da festa Natal, o Natal é uma comemoração do nascimento do Filho de Deus, de Jesus, Embora isso não seja o importante. O importante é isso aqui que eu estou falando para você. Porque o nascimento de Cristo nasceu o Salvador. Mas só que esse Salvador, ele morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Você veja lá que quando o anjo apareceu a José, o anjo disse para o José, olha, ela dará à luz um filho que está sendo gerado no ventre dela pelo Espírito Santo, e você lhe porás o nome Jesus, porque ele veio salvar o povo dele do seu pecado. Então, esse nascimento de Jesus, o resultado eficaz dele está aqui, no que nós acabamos de ler. Em nós sermos arrebatados para junto dele nos ares. Esse é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é fazer com que haja salvação neste mundo. Deus não tem prazer na perda, na destruição do perverso, que o perverso pereça. Sabe o que Deus quer? Deus quer que haja salvação, inclusive na sua casa. Inclusive que as pessoas aceitem Jesus como Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho, pessoal. O Evangelho de Cristo é para anunciar exatamente isso que eu estou falando para você. Não é esse Evangelho que nós ficamos aí, entendeu? Às vezes eu fico aqui na minha sala da minha casa, às vezes assistindo um programa de televisão de uns fariseus hipócritas, de uns caras de pau, que aparece aqui na televisão com a sua cara cheia de pó de arroz, parece aqueles fantasminha legal, que eles só sabem falar de vitória. Eles só abrem a Bíblia para dizer que Jesus cura, que Jesus prospera, que Jesus dá mansão, que Jesus dá porta de trabalho aberta, que Jesus faz milagre, mas eles são incapazes de dizer que esse Jesus, ele não veio preparar para nós lugar neste mundo, ao contrário, ele subiu para nos preparar lugar no reino dos céus. E que tudo isso aqui vai ficar. Tudo isso vai ficar. Tudo isso aqui vai ficar. E que aquelas pessoas que morreram
em Cristo Jesus, seja por um acidente, seja por uma tragédia, seja por uma doença, porque nós estamos sujeitos a tudo isso. Se nós fôssemos para não ser sujeito, Pedro não seria morto lá, né? Não seria morto lá, pregado na cruz de cabeça para baixo. João Batista não seria decapitado. Muitos servos de Deus não teriam as mortes que tiveram, mas a morte desse corpo não interessa para Deus. A pior morte é a morte da alma, é a morte espiritual. Foi essa que Jesus veio nos livrar. Foi dessa morte que ele lá na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado, ele veio nos livrar dessa morte. Quando ele disse para a morte, ó morte, onde está a sua vitória? Por isso que lá a Bíblia diz aqui em Tessalonicense que ele vai nos trazer a vida, porque ele venceu a morte. Ele vai ressuscitar aqueles que dormem. A morte não tem poder sobre nós, pessoal. Essa morte que tem levado muitas pessoas aí, e que num dia, essas pessoas que ignoram Jesus, blasfemam Jesus, essas pessoas que não querem nada com Jesus, com Deus, essas pessoas que são mais amigas dos prazeres que amigas de Deus, vivem para se corromper, vivem para serem corruptos, e isso está chegando em peso dentro das igrejas. Você veja, nós não vemos mais notícias, né, de que bispos, pastores, apóstolos, ministros foram presos ou estão sendo perseguidos porque estão libertando pessoas do pecado, porque estão libertando pessoas das cadeias do diabo, da mentira, mas estão sendo presos por causa de quê? Porque estão envolvidos, pessoal, em coisas erradas politicamente falando, nas suas vidas, estão sendo descobertos, estão sendo suspeitos de coisas erradas. Por quê? Porque são homens mais interessados nas coisas desse mundo do que propriamente nas coisas de Deus. Eles são tão interessados nas coisas desse mundo que eles são capazes de abandonar o seu ministério para assumir cargos políticos. E a Bíblia diz que um soldado em serviço não se envolve com as coisas desta vida. A Bíblia diz que o amor ao mundo é o ódio a Deus, e por isso muitos desses homens estão colhendo o que eles plantaram de infidelidade a Deus. Porque deixaram de ouvir a voz de Deus quando Deus disse, segue por aí, e seguiram os seus próprios conselhos, andaram no caminho de Balaão. E estão colhendo os frutos dos seus próprios conselhos, não quiseram meus conselhos e desprezaram toda a minha repreensão. Se eu não me engano, aqui no Salmos, deixa eu conferir aqui no Salmos, deixa eu ver se é o Salmos 80, se eu conferir aqui se é o Salmo 80, se não for, eu só explano para vocês aqui o que eu quero falar, mas deixa eu ver aqui. Não é. Onde ele disse, povo meu, se o meu povo me desse ouvido, se meu povo ouvisse a minha voz, como eu quis falar com vocês, mas eles não ouviram a minha voz. Depois eu vejo e boto aí na descrição, pessoal. Depois eu vejo e boto aí na descrição para vocês. Mas essa é a realidade. Deus quer falar e as pessoas não ouvem. As pessoas não ouvem. Elas seguem os seus próprios conselhos. Diz lá, essa aqui eu acredito que seja aqui sim. Diz lá em Hebreus diz, hoje se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Capítulo de Hebreus 8, 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A igreja está cheia de pessoas assim, pessoal.
esses ministérios que ficam aí, essas placas de igrejas que ficam incitando o povo a só ter vitória, a só conquistar. As pessoas não sabem o que é salvação. Pergunta a elas o que é arrebatamento da igreja. Elas vão gaguejar para dizer. Sabe por causa de quê? Porque elas só sabem ficar batendo uma mão na outra, só sabem ficar sacudindo garrafa, são escravas de campanha. Chega esse final de ano assim, ficam fazendo campanha de fogueira daqui, fogueira dali. Eu vou mandar meu pedido para lá para o outro lado do Oceano Índico, para o monte sei lá o quê, para o lago de sei lá o quê, para o mar sei lá o quê, para a tumba do rei Davi, para o templo de Salomão, e Deus vai me dar essa vitória. Elas não aprenderam a buscar, pois em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Elas querem barganhar com Deus. Aí elas ficam aí colocando valores de carro, dando chave de carro, dando promissória de terreno, tudo para enriquecer esses fariseus hipócritas, que um dia eles vão prestar conta com Deus. Essa bisparada, esses ministérios aí, que são tudo, sabe, pessoal, os empresários da fé. Essas campanhas aí são tudo um marketing falso, de enganador, de simulados, que eles vão prestar conta com Deus. Você pode ter certeza que um dia essa turma aí, eles vão estar aqui, ó. Pega a sua Bíblia aí e abre em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Fariseu hipócrita, você que fica aí pendurado no seu púlpito, dissimulando, enganando, desviando, adulterando o evangelho de Cristo, você vai ser um desses que vai ser lançado para dentro do lago do fogo. Você vai ser um desses. Porque você não mostrou o caminho da salvação para as pessoas. Você se enriqueceu às custas do Evangelho de Cristo. Como disse Pedro, capítulo 2, você comercializou o povo. Não se arrependa não, meu irmão. Você não se arrependa não. Não se arrependa, você que está dentro da igreja aí, vivendo uma vida errada com a sua esposa ou com o seu marido. Você que é um casalzinho de namorado e fica dentro da igreja aí, vivendo uma vida errada, dizendo, não é bem assim, nós estamos em pleno 2020, não é bem assim. Vai vivendo essa sua vida. Você que vive para enganar os outros, vive para enrolar os outros. Não se preocupa não, porque um dia esse livro aqui vai ser aberto. E se o seu nome não for encontrado nesse livro, entendeu? Porque nesse dia aqui não era nem para você estar lá, não é para nenhum de nós que estamos salvos, que estamos em Cristo Jesus, não era nem para nós estarmos no meio dessas pessoas. Mas muitos correm o risco de estar lá, porque vivem uma vida fora do Evangelho de Cristo. O tempo é de vigiarmos, o tempo é de vivermos a nossa vida, pessoal, em comunhão com Deus. Esse é o tempo. Esse é o tempo do Evangelho ser pregado e dizer, olha, arrependei-vos, Jesus voltará. Esse Evangelho tem que estar presente no púlpito, em todos os cultos. Tem que tirar lá o tempo de se falar, de alertar para as pessoas, para criar temor nas pessoas dentro das igrejas, para que elas possam se arrepender, se converter e se preparar como as 5 virgens prudentes que estavam à espera do Senhor e não foram pegos de surpresa. Meu irmão, saiba de uma coisa, o meu vídeo vai encerrar aqui, porque nós vamos partir para outro. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E não está longe não. E muitos vão ser pegos de surpresa. Quando sumiu muita gente, e ele ficar aqui nesse mundo e ter que enfrentar
as trombetas que virão. E a primeira trombeta vai ser o anúncio do anticristo. E se prepara. Se prepara. Quem ficar para trás, se prepara para os tempos mais sombrios que irão viver aqui neste mundo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Vigiai.